eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô. Vamos fazer uma leitura para os sagitarianos de Sol, Lua, Vênus e Ascendente para o mês de fevereiro de 2026. Peço que quem não é inscrito no canal se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo, comente aqui o que você achou. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilissimataroto.com. Eu trouxe aqui a carta da sacerdotisa do baralho que eu estou desenvolvendo com a ilustradora Ilustra Lu. Esse baralho vai ficar disponível ainda esse ano. Então, fiquem atentos às minhas redes sociais que estão aí na descrição também. Vamos começar aqui com o oráculo da deusa tríplice, uma carta comum e uma carta de chakra. Tirar também uma cartinha do Monode, o oráculo da lua, para os sagitarianos. Ali nascidos entre novembro e dezembro. Você está muito perto de alcançar seu objetivo, lua gibosa. A lua gibosa é aquela que é quase cheia, né? É entre a lua crescente e a lua cheia. E do oráculo dos anjos e ancestrais, veio aqui o ancião, vá além de padrões ancestrais. Eu vejo aqui os sagitarianos finalizando um ciclo muito importante, que envolveu um aprendizado muito significativo para a trajetória de vocês. Vocês estão num momento aqui de integrar um aprendizado, de consolidar um aprendizado que veio ao longo de um período, assim. Esse aprendizado, esse conhecimento, né, adquirido, ele foi se formando à medida que você foi vivendo certas situações. E aí vocês chegam num ponto de consolidação desse aprendizado, que nem na faculdade. Você faz todas aquelas matérias que vão contribuindo umas para as outras e, como um todo, contribuem para a sua formação profissional. Para alguns pode ser um ciclo aqui de formação, né, de uma graduação, de algum tipo de formação educacional mesmo, mas pode estar falando de um ciclo de vida, né? Que não tenha relação necessariamente com questões educacionais. Então, assim, houve um preparo para você se tornar alguém, para que você fosse forjando certas ferramentas que serão úteis para a pessoa que você vai se tornar. Então, por exemplo, eu desejo liderar um time, por exemplo. E aí você viveu várias situações que foram te mostrando como fazer isso, te ensinando como ser esse líder. E aí você está perto de alcançar de fato essa posição. Então, eu fiz uma graduação em Direito, eu aprendi lá as coisas, aí vou fazer a prova da OAB. Enfim, coisas nesse sentido. Para alguns aqui, vocês podem ser a primeira pessoa da família ou a primeira pessoa em muito tempo que consegue, que conquista determinada coisa aqui. Para outros, isso que vocês vinham se preparando para ser é uma coisa que foge muito das suas referências. Então, por exemplo, o meu trabalho como taróloga, ele foge muito das minhas referências
familiares. Eu cresci numa família, assim, muito voltada para educação, assim, não existia muito... mesmo na religião da minha família, não existia muito esse incentivo para você viver de religião, para você ser uma freira, para você ser um padre. Na minha família materna tem mais de 100 pessoas e ninguém seguiu uma vida religiosa ou ligada à espiritualidade. A única pessoa da minha família que faz um trabalho com a espiritualidade hoje sou eu. Então, quando eu escolhi seguir esse caminho, eu fugi de um pouco das minhas referências familiares. Então, assim, não é ruim vocês darem esse passo, assim, pra fora da casinha, pra fora da caixa, sabe? É importante pra vocês aqui. Vamos ver aqui com o tarô mitológico como vai estar a energia de vocês nesse mês de fevereiro. Vem carnaval por aí. Vem eclipse por aí, né? Eclipse na terça de carnaval. Inclusive, assim, período de eclipse, principalmente para quem tem Sol em Aquário, para quem tem Aquário forte no mapa, né? Preste atenção, assim, cuidado com os excessos, tá? Para todo mundo. Mas especialmente quem tem Aquário forte, é importante ter um cuidado a mais com os excessos nesse carnaval por causa desse eclipse. Olha, eu puxar uma, vieram duas. Veio a Lua, que aqui traz Hécate, a deusa Hécate, e o julgamento. Tem uma energia aqui de vocês... Assim, vocês entendem que um ciclo tá se encerrando, que uma fase tá se concluindo, vocês estão se sentindo cada vez mais preparados para seguir adiante, mas alguns de vocês podem não ter clareza do que é esse seguir adiante, de que direção ir. Então, sei lá, eu sinto que no lugar que eu tô trabalhando já deu, assim, mas eu não sei muito bem para onde eu quero ir agora. Sendo que eu sinto que ao longo desse mês vocês vão ganhar mais essa consciência, assim. Isso vai ficar mais claro, mais nítido pra vocês. E tem uma coisa aqui também sobre caminhos, né? Que às vezes a gente precisa simplesmente começar a se movimentar. E aí as coisas vão ficando mais claras. Então, por exemplo... eu tô andando aqui, aí lá na frente tem 3 portas, por exemplo. Sendo que daqui do comecinho de onde eu tô, daqui, eu não vejo, vou botar essas pedrinhas aqui pra indicar essas portas. Eu não vejo muito bem essas portas, eu não enxergo elas com clareza. Eu sei que que são 3, mas, por exemplo, eu não enxergo muita distinção entre elas, não vejo os detalhes. À medida que eu vou me aproximando, eu vou enxergando com mais clareza o que tem em cada uma dessas portas. Então, o movimento, ele é importante para isso também. Às vezes a gente fica muito preso na nossa cabeça, querendo montar o roteiro completo. E não tem como montar não tem como montar o roteiro completo se parte do caminho a gente descobre no próprio caminho. Vamos ver aqui com o tarô prateado das bruxas, o que mais a gente tem para os sagitarianos. O Sol, então de fato vem essa clareza, 3 de bastões, sacerdotisa, o mago e o pajem de bastões.
para alguns, de fato, tem uma questão envolvendo estudos. Pode ser estudo para concurso, pode ser uma pós-graduação, pode ser uma graduação, pode ser qualquer tipo de estudo. E vocês podiam estar um pouco aqui em dúvida. Tem muita gente decidindo aí que curso, que universidade vai escolher, né? Depois do resultado do Enem e tal. E alguns podem estar um pouco inseguros com relação a essa escolha. Mas aqui pede muito para vocês confiarem na intuição de vocês, confiarem de fazer aquilo que vocês sentem de fazer, mesmo que não seja aquilo que as pessoas ao seu redor querem para você, aquilo que seus pais querem para você. Para alguns pode ter uma dificuldade de enxergar a perspectiva numa profissão específica, por exemplo, numa formação específica. Então, assim, às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho muita vontade de fazer, sei lá, uma licenciatura. Mas ser professor não dá dinheiro, ser professor não dá futuro. E pode realmente não dar para todo mundo, mas para algumas pessoas dá. Então, isso não deve ser motivo para você deixar de fazer o que você sente de fazer, porque o seu caminho é só o seu. As pessoas, as oportunidades que você vai encontrar no caminho que você vai andar, você não pode antecipar, sabe? Você não pode usar o exemplo do outro, a experiência do outro, para querer definir ou antecipar o que é que vai aparecer no seu caminho. Você não sabe. Mas se você confia na sua escolha, esse caminho tende a ser muito próspero, muito positivo para você. E ele pode te abrir outras portas também. É como eu estava falando antes, você precisa começar a andar. Então, por exemplo, às vezes você inicia uma graduação e depois muda para outra. Mas foi importante você iniciar aquela para você ter mais clareza da sua decisão de seguir para outra. Então, por exemplo, eu fiz uma graduação que recebia muitos agressos de outros cursos. Então, muitas pessoas que tinham iniciado outras engenharias iam para a minha engenharia, por ser uma engenharia mais generalista. Eu também, quando fui fazer essa graduação, eu já tinha uma noção de algumas coisas que eu não queria, pela minha experiência acadêmica no ensino técnico. Então, assim, tem certas vivências que você vê que elas te preparam para as escolhas que você vai fazer lá na frente. Elas te ajudam a escolher com mais facilidade, com mais clareza. Aí pede aqui só para ter um pouco de cuidado com a impulsividade, com a pressa. Então, assim, se você tem um prazo para tomar uma decisão, não tenha pressa, sabe? Assim, decida no final do prazo mesmo. Claro que não precisa ser nos últimos minutos, mas aproveite o tempo que você tem para decidir, sabe? E lembre-se de que as decisões, elas não são assim para a vida toda, né? Quando a gente coloca as coisas em perspectiva, tira um pouco o peso, assim. Teve um momento que eu tava estudando para concurso que eu ficava muito nessa, assim, de agora ou nunca. E não é. Todo ano tem vestibular, todo ano tem certos concursos, ou quase todo ano. Então, quando a gente lembra disso, e lembra que nesse período de um ano, entre uma escolha e outra, tem outras coisas que a gente vai conhecer, vai fazer, vai acessar, sai um pouco esse peso, né? Essa autocobrança sobre decidir e tal. Tem uma coisa aqui também sobre não explanar muito, assim, os seus planos, né? Não sair falando pra todo mundo, ser mais contido e silencioso nesse momento, mais discreto. Tirar algumas cartas para áreas da vida aqui com o tarô do Osho. Eu não lembro direito as que eu tirei para os signos de terra, mas vou
tentar tirar aqui mais ou menos a mesma coisa. Trabalho, dinheiro, amor, saúde e espiritualidade. Para trabalho, veio aqui a da desaceleração, né? Confirma aquilo que eu falei, que alguns estão sentindo que o tempo num determinado lugar já se encerrou, né? Mas essa carta da desaceleração, que é o Cavaleiro de Ouros, ela também fala sobre disciplina e constância. Então, a mudança que você quer fazer profissionalmente aqui, ela exige isso. Exige um esforço diário. De pouquinho em pouquinho você vai chegar lá. Então, não esmoreça, não desanime. No financeiro veio o florescimento, que é uma energia muito boa, muito próspera. Energia da Rainha de Ouros, é de estabilidade, de segurança material. Então, eu vejo vocês num mês bom financeiramente. E isso é fruto de uma construção, né? De escolhas que vocês foram fazendo nos últimos tempos, que garantem uma tranquilidade maior nesse momento. Já mais um aqui para amor. Veio a completude, que é a carta do mundo. Para alguns que estão no relacionamento, pode ser um encerramento de uma fase da relação. Para quem está se relacionando com uma pessoa bem mais velha, pode ser assim, vocês entendendo mesmo que chegou a hora de terminar. Assim. Pode ser que o término não aconteça nesse mês, mas vocês tomando essa decisão esse mês. Para outros aqui, principalmente para quem tá solteiro, eu vejo vocês se sentindo muito bem sozinhos. Sentindo que não sente falta de estar com alguém nesse momento, sabe? Uma sensação assim de plenitude. Para quem tá solteiro, pode ser que vocês conheçam alguém, especialmente de outro estado, de outro país, né? Carnaval a gente conhece muita gente de lugares diferentes. E pode ser que tenha uma identificação muito grande com essa pessoa. E aí, enfim, depois vamos ver melhor com a leitura de amor, que vai sair mais ou menos ali pelo carnaval, tá? Pra saúde veio a esquizofrenia, que é o 2 de espadas. Tem algo que você vem pensando em fazer pela sua saúde, e você meio assim, sem entender o que é o melhor, o mais correto. E aqui fala pra não ficar pensando tanto, que melhor do que ficar pensando muito é fazer, sabe? Então, por exemplo, eu quero me exercitar, aí eu vou pra academia ou eu faço outra coisa. Aí fica pensando, o que é que eu faço, o que é que eu vou, qual exercício eu vou escolher. E acaba não fazendo nenhum. Então, assim, aqui é mais aquela coisa do movimento, novamente, né? É importante colocar em prática o plano. Sem se preocupar muito se é o melhor, porque você pode ir ajustando esse plano, sabe? E aí, assim, você só vai perceber se o plano não tá muito adequado se você iniciar. Enquanto ficar só na cabeça, você não consegue, você não tem elementos suficientes para tomar certas decisões. Então, você precisa começar a agir, né? Aqui pra saúde. E pro espiritual veio projeções, que é o 7 de copas. Pode ter uma coisa assim de uma certa bagunça de crenças, assim, sabe? Tava até vendo umas discussões sobre isso na internet, assim. De que com a internet, inclusive, né, tudo ficou muito acessível. Então as pessoas têm misturado muitas crenças diferentes, que têm até conceitos que se opõem, assim. Então,
procure, assim, eu sempre falo que espiritualidade é uma questão muito interior. É de como o seu sagrado interior conversa com o externo. E não o contrário. Não de como o externo conversa com o seu sagrado, sabe? E aí é interessante a gente buscar referências, buscar aprender, até por uma questão de curiosidade mesmo, de conhecimento. Mas procure observar mais o que o seu sagrado interior te diz sobre a sua espiritualidade. Aqui também pode ter algumas pessoas se iludindo com certas referências espirituais ou místicas. Então, por exemplo, uma coisa que eu recebo muito das pessoas é vídeos, postagens de alguns profissionais na internet falando sobre astrologia, por exemplo, dizendo coisas que não têm base na astrologia. Então, o último que eu recebi era falando sobre alguns trânsitos de planetas geracionais numa perspectiva muito individual. E não é assim que esses planetas atuam. A interpretação de aspectos entre planetas como Netuno e Saturno, por exemplo, não diz muito da individualidade das pessoas. A gente não sente isso tanto no individual, a gente sente no coletivo. Então vai impactar questões geopolíticas, por exemplo. E muito pouco questões pessoais. Aí, claro que questões geopolíticas afetam todo mundo. Mas enfim, não da forma como a pessoa estava colocando ali na postagem. Então, assim, é importante a gente ter esse discernimento, sabe? Então, por exemplo, se eu não conheço tanto sobre astrologia, eu não posso sair dando tanto crédito ao que eu tô consumindo na internet, porque eu não conheço. A pessoa pode estar falando uma coisa que parece fazer muito sentido pra mim, mas não faz nenhum sentido para a própria astrologia. Então, assim, procurem se voltar para dentro nesse sentido e ter um senso crítico, sabe, para consumir esse tipo de conteúdo, para se relacionar com religiões, com as crenças no geral, sabe, gente? Porque às vezes as pessoas estão muito dispostas a dizer o que a gente quer ouvir. E isso não é espiritualidade, tá? Vamos lá. Para finalizar aqui, alguns conselhos, começando com o tarô do mapa encantado. Preso na lama. Essa é uma carta que fala assim, que você pode estar se sentindo meio perdido, assim, meio estagnado, com dificuldade de avançar, ou como a gente estava falando, de saber para onde avançar. Mas ela fala que esse momento de se sentir estagnado, ele tem um certo valor, porque ele ajuda a gente ele permite que a gente se posicione com mais consciência, porque não é no afobamento, na pressa, sabe? Aqui com o o oráculo trabalha sua luz veio Pleiades, missão dupla, canalizando e elevando a humanidade. Vou puxar um aqui do tarô acástico também. Desejos atendidos. Vou pegar aqui o livrinho. É uma carta que fala que existe prosperidade e abundância no seu caminho,
que você pode confiar naquilo que você sente de fazer, aquilo que é seu desejo de fato. Então, como a gente estava falando no começo, mesmo que algo aqui não seja o que as pessoas esperavam de você ou queriam para você, é o que você quer, é o que conversa com o seu íntimo e é o que vai te fazer bem. Às vezes a gente fica pensando assim, eu vou seguir a fórmula de fulaninho, vou fazer a mesma coisa que, sei lá, Virgínia fez. E assim eu vou ter prosperidade. Mas não é assim que funciona. Pode até conquistar aquilo, mas não é duradouro, assim. A sua prosperidade está no seu caminho, naquilo que faz sentido para você, naquilo que está alinhado com os seus desejos mais profundos. E tem algo aqui que você deseja fazer que é maior do que você, que faz bem pro outro também. Ou então, assim, eu acho que eu falei isso numa leitura para uma amiga minha da área de direito, assim, que ela viveu algumas experiências profissionais que contribuíam para que, quando ela atingisse determinada posição na carreira que ela almeja, ela soubesse lidar. Então, assim, a vida estava preparando ela para o sonho dela, mas ela precisava entender que para o caminho dela ser próspero, né, depois que ela atingisse aquele determinado patamar, aquele cargo que ela almejava, ela precisava de um aprendizado específico antes. Ela precisava estar pronta para viver aquilo. E a vida estava preparando ela. E isso era importante. Tinha que ser assim porque era importante para ela, mas também para as pessoas que ela iria afetar com o trabalho dela. E isso vale para qualquer trabalho que você fizer. A sua jornada até atingir determinada posição, ela tem um porquê, ela tem uma razão de ser. Isso não é para dizer que você tem que aceitar tudo, né? A gente fala muito nessa leitura sobre um caminho que tá se encerrando, assim, tem uma porta se fechando para que outras se abram, né? Tem um entendimento de que uma situação que já deu o que tinha que dar e um olhar para o novo, para o que vem depois disso. Então, não é que a gente vai viver sempre ali na preparação. Uma hora a preparação acaba e a gente começa a viver os aprendizados da própria situação. Tá bom, sagitarianos? Espero que tenham gostado. Para quem gostou, peço que curta, compartilhe, comente. Para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição. Meu site é sensibilismatarot.com.